Tá com sono, você? Ah, cara, até que não, por enquanto. É que quando você acorda meio de madrugada assim, parece que o sono não vem depois umas 6 da manhã, né? Eu dormi umas 11h30. Ah, igual a gente também. Às 11 horas, acordamos dormindo 4 horas. Eu nem quase dormi direito, que eu vou entrar na faca. Faca, olha a faca. Pessoal, é o seguinte. A Tati vai fazer uma cirurgia que há tempos ela já deveria ter feito e que não é uma cirurgia muito fácil de você lidar. Quando você tem filhos, não só na situação de filhos, tá? Mas quando você tem filhos, você tem toda a expansão da sua parede abdominal, da sua barriga, e muitas vezes essa expansão, quando a criança nasce e ela vai voltando, nem sempre ela se fecha totalmente. A Tati teve uma ruptura da parede abdominal numa extensão muito grande. A gente chama isso de diástase, que com exercícios em casa de LPF, você trabalha para fechar essa diástase. O problema é que a Tati não conseguiu fechar por completo. Tamanho é a ruptura. Ó, consegue ver aqui, tipo, bem assim, que aqui a altura da ponta a ponta que vem de asa. Daqui até aqui, essa saliência, essa ondulação, esse calombo, é a diástase, que infelizmente não conseguiu ser fechada. E como ela não consegue fechar a diástase com exercícios, ela vai conseguir fazer somente com cirurgia. E qual é o problema da diástase? Além da questão estética, que deixa a Tati muito chateada, né? Você pode ver, a Tati tem um abdômen definido, ou seja, ela não tem gordura abdominal, mas fica aquela saliência, aquele calombo. Além da questão estética, que eu acho que mais incomoda a Tati, tem a questão do enfraquecimento dessa região central do corpo, do core. Você fica com essa região enfraquecida. Então, para praticar certos exercícios ou para a postura correta, isso prejudica. Eu não consigo fazer a progressão de cargas, não consigo aumentar muitas cargas, porque dói muito minha lombar. Então agora eu tenho esperança de que fechando isso melhore muito minha lombar e melhore outras partes, outras funções, né? Porque eu sinto meu abdômen fica muito dilatado, porque por conta dessa abertura, eu acredito que junte muito líquido também. Eu faço assim, até umas bolhas. E tem um detalhe, né, Maurício? O Júlio e o Toguro ficaram na internet dizendo que a Tati estava sem shape, que a Tati estava velha, tudo tal. Então, além de tudo, isso mexeu com a autoestima da Tati. E aí acima de tudo, ela quis ainda mais fazer essa cirurgia da diástase, deixava ela bem chateada. Então, na minha visão, eu acho que o Júlio e o Toguro tinham que pagar essa cirurgia da Tati, não eu. É certeza, não é? Eu não tô pensando na possibilidade B, no plano B. Acho que o Júlio e o Toguro tinham que pagar. Mas, bom, é uma cirurgia que pode ser feita de uma série de formas. A forma mais moderna hoje é uma cirurgia robótica, onde pouquíssimos cirurgiões fazem isso, e nós encontramos um cirurgião que é literalmente referência nisso. O cirurgião e a sua equipe é referência em robótica. Então, hérnia umbilical e diástase são duas cirurgias que podem ser feitas por esse robô. E a Tati também tem uma hérnia umbilical. Duas hérnias umbilicais. Então a Tati vai retirar 2 hérnias umbilicais e fazer essa diástase. Logo, é uma cirurgia de 7 horas. É assim, gente. O que acontece? Há outras formas de fazer, que é a abdominoplastia. Só que eu não tenho pele e não quero ficar com a barriga de abdominoplastia, com aquela barriga esticada, entende? Nada contra, mas eu treino, não tenho pele para isso, exatamente para poder me cuidar nas gestações, para não ficar com excesso de peso e excesso de pele. Então eu não tenho pele. Então uma forma de se fazer isso estético, principalmente para mamães e para as pessoas que são do fitness, que ganham muito peso, tem pessoas que acabam ganhando muito peso, que também abrem diástase, tanto mulheres quanto homens. Essa é uma forma incrível de fazer, porque são 2 furinhos bem pequenininhos aqui. Bom, cirurgia robótica é o que há de mais moderno para você fazer uma hérnia, qualquer tipo de hérnia. Cirurgia robótica é o que há de mais moderno. E para fazer a diástase ainda mais.
Só que é uma cirurgia mais cara, pouquíssimos profissionais fazem e você tem que alugar o robô também. Mas o pós-cirúrgico, ou seja, o tempo que você demora de recuperação, o tamanho da agressividade que acontece no seu corpo é incomparável. São 3 furinhos para fazer uma cirurgia robótica. Contra uma cirurgia de hérnia, a pessoa tem que cortar, tem que rasgar a pessoa. Então, é um valor mais caro, só que o investimento na estética do seu corpo, que não vai ter cicatriz, não vai ter risco de queloide, nem nada. E o tempo de recuperação pós-cirúrgico faz dessa cirurgia extremamente vantajosa. Mas sabe o que é legal? Se você tem convênio, pelo menos ou o hospital, o convênio é obrigado a pagar, porque é uma cirurgia funcional. Então, não é só estética, ela entra como uma cirurgia funcional mesmo. Então, é a obrigação do convênio arcar com isso. Bom, vamos para o hospital e aí o médico explica certinho, vocês vão entender. Eu fiz uma intro aqui do vídeo, explicando para a galera um pouco sobre a cirurgia que a Tati vai fazer, que é uma cirurgia robótica para corrigir uma diástase e retirar, acho que 2 hérnias umbilicais. 2 hérnias, isso. E eu estava explicando para o pessoal a vantagem de uma cirurgia robótica no que diz respeito à velocidade de recuperação e um procedimento muito menos invasivo, né? Você tem uma agressividade menor no processo cirúrgico, que acaba fazendo com que o processo de recuperação seja maior e mais rápido, não é verdade? Bom, acho que primeiro está perfeito, Renato, o que você falou. Eu aí com o Dr. Alan, com a nossa equipe, acho que a gente está bastante habituado a lidar com isso. Acho que a diástase da Tatiane é uma união, na verdade, né, dessas 2 coisas. Então, de um pós-gestacional, sem dúvida, é o mais prevalente, mas também ser uma atleta praticante de atividade física de alta performance ou de muita frequência, de alto nível, que gere aumento de pressão intraabdominal com uma certa constância, faz com que a gente tenha um aumento da diástase, tá? E 2 hérnias, tá? Óbvio que eu acho que proporcionalmente falando, eu diria que a sua hérnia é pequena correlacionado da sua diástase. Sua diástase é uma diástase de 4 centímetros, uma diástase grande, e 2 hérnias menores. Uma hérnia umbilical, que é a mais prevalente de todas, que é literalmente uma cicatriz umbilical, e a gente acaba tendo uma fragilidade. Mulheres aumentam a expansão uterina, a complacência do homem aumenta, a cicatriz abre um pouquinho. E uma hérnia supraumbilical que você tem, que também é por um esgarçamento, eu diria, do tendão da diástase, né? Acho que a gente pode falar da cirurgia. Agora, pensando numa cirurgia menos invasiva, recuperação mais rápida, um resultado estético sem cortes e com naturalidade, que é o que a gente conversou com a Tatiane. Então, E até mais retorno mais precoce para atividade, né? Mulheres que treinam, que têm um corpo legal, que não gostariam de fazer abdominoplastia, e não sabem que existe a opção do robô. A robótica para a Tati é perfeita, porque a Tati não tem sobra de pele, ela tem uma parede abdominal bem trabalhada, ela tem uma estética do físico, que ela tem uma diástase. Perfeito. Ou seja, a outra opção, caso não fosse uma cirurgia robótica para a Tati, ela ia ter que fazer um corte mais volumoso, que a gente fala, né? Ou seja, um corte que vem basicamente da espinha ilíaca anterior-superior. E a Tati tem problema de queloide. Toda vez que ela faz corte, a tendência é ela formar queloide. E exatamente. Então a gente tem pacientes no consultório com essa frequência. Ela fala, puxa, doutor, às vezes eu acho que minha cicatrização não é a melhor dos mundos. A Tati não é. Então eu tenho super receio, às vezes, de fazer algo que eu tenha um corte mais invasivo e que, poxa, como é que vai ficar? Às vezes uma incisão grande. Mas por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem sobre a cirurgia robótica, sobre a diástase. Mas é A porque abdominoplastia fica muito característico. Você olha o paciente na praia, às vezes você consegue já reconhecer de longe, né? Mas é porque até, acredite, isso é A relativamente... tendência da pessoa fazer um tribal ali, você pode ver. Se a pessoa tem uma tatuagem tribal de uma ponta a outra, é um paciente que geralmente veio de uma abdominoplastia. Mas eu ainda acho incrível a pessoa fazer uma abdominoplastia e tirar essa sobra de pele. Por quê? Porque é uma pessoa que, para mim, ela é vitoriosa. Ela tirou 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos, 70 quilos. Perfeito. Então, para mim, uma pessoa que consegue tirar 50, 70 quilos de peso,
Fazer abdominoplastia, para mim, ela prova que ela mudou de hábitos, ela mudou de estilo de vida. Então ela resgatou novamente a vida dela para suas mãos. São propostas bem diferentes, eu acho que as duas se encaixam bem em vários pacientes, né? A gente está só dando uma nova opção de tratamento para as pacientes que não se encaixavam naquele perfil de paciente que tinha que fazer um corte grande, mas não tinha um excedente de pele, um excesso de pele. E sempre se questionou, sempre se questionou, será que eu... isso é para mim? Por exemplo, para a galera do fitness, a cirurgia robótica é a solução. Você pega, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de fisiculturismo, um atleta como Samson Dauda, por exemplo, ou como o próprio... são dois atletas que têm uma diástase muito visível, o Maurício vai colocar aí na tela para a galera ver. A solução para o cara é robótica, porque não tem pele para tirar, ele não pode ficar meses de recuperação pós-cirúrgica, porque senão ele perde um ano inteiro competitivo, ele perde compromissos com patrocinadores. Às vezes uma pessoa, por exemplo, que é do fitness, e quem é do fitness sabe, você tem hábitos, estilo de vida, o que você não quer? Você não quer ficar meses sem treinar, você não quer ser impedida de fazer a sua atividade física, você não quer prejudicar o seu condicionamento físico, e a velocidade de recuperação pós-cirúrgica que uma robótica tem é incrível. Por exemplo, doutor, quanto tempo você vai recomendar, pensando na sua cirurgia, quanto tempo você vai recomendar de afastamento de atividade física da Tatiane, vocês? Quanto tempo vocês... Estávamos conversando com a Tati ontem no consultório. Então, eu costumo falar, nossas pacientes, primeiro, elas têm uma recuperação que ela vai ser funcional, ela vai ser autônoma. Então, Tatiane não vai ter restrição posicional, ela não vai ter que ficar curvada, que a gente diz uma posição de Fowler, ela não tem que ficar limitada. Tatiane vai estar ereta, andando naturalmente bem. Ok. Em termos de tempo, normalmente eu falo que durante 4 semanas nós evitamos atividades físicas de maior intensidade, que vai se traduzir em academia, pilates, crossfit, ou seja, algo que você vai lá fazer exercício hipertrófico, exercício com uma atividade maior. Agora, a Tatiana me comentou mesmo, mas eu posso andar, posso em esteira, eu vou te falar, não tem problema, uma vez que você esteja caminhando, andando sem problemas. Perfeito. Depois de 4 semanas, aí eu acho que existe o termômetro de cada paciente, do tipo, eu me conheço, você vai ter pacientes que vão ter assim, costumo brincar, que vão estar subindo nas paredes, que precisam fazer alguma coisa de qualquer jeito, se não deixam a gente louco junto, e algumas que são mais tranquilas, né? Então, entre 4 a 6 semanas, eu costumo falar que elas voltam a fazer uma atividade leve, como se fosse uma adaptação. Perfeito. Então, fiquei um período lá de férias, fiquei um período sem fazer novato na academia, vai voltando gradativamente. Eu volto a fazer uma atividade física mais leve, ou seja, condicionamento do meu corpo, de que eu fiquei paradinho, volto. E eu costumo falar, após 6 semanas, a gente já consegue ter atividade física com uma rotina maior. Basicamente, aí vai depender individualmente de cada Eu um. vou poder fazer abdominal de novo. Bom, então vamos lá. Se nós falarmos de uma cirurgia convencional, a pessoa fica 15 dias numa situação muito limitada no que diz respeito à locomoção. 15 dias. Depois desses 15 dias, exatamente, de posição. Depois desses 15 dias ela tem ali recuperado a sua função normal de andar, caminhar, só que para ela fazer qualquer tipo de atividade cardiovascular é 1 mês. E 2 meses esquece a atividade com força. Então é muito diferente. É realmente diferente. A recuperação A velocidade é absurdamente mais uma rápida. velocidade melhor e aquilo que a gente fala, com uma autonomia também maior, eu acho. Isso é relevante de se falar. A Tati, por exemplo, tem 2 filhos, com 1 semana já está podendo dirigir tranquilamente, podendo fazer as coisas em casa normalmente, óbvio que com parcimônia, com auxílio, mas depois de 1 semana ela vai estar podendo fazer coisas básicas do seu dia a dia que não tem limitação qualquer. Perfeito. Olha quem chegou aqui, ó. Para quem não conhece, doutora Maria Paula Tanaka, que é cirurgiã plástica da Tati há muitos anos. Eu acho que a primeira cirurgia que a Tati fez foi prótese, você tinha 19 anos de idade? 19. Desde os 19 anos de idade, então as trocas de prótese que a Tati precisou de fazer, as correções plásticas que a Tati fez ao longo das 2 gestações, sempre foi com a Tanaka. Hora de ir pra sala cirúrgica? Vai com a... Não, vai com a cama aqui, né? Vai com tudo. Ai, Deus, Nem vai deixar a cama pra você deitar, Renato.
Dá um negocinho no braço. Ai, que meia bonita, Tati. Todo verão. Está na hora de ir. Agora são 7h40, tá? Tá com medo? Muito. Não precisa ficar com medo. Tá falando aí. Eles vão fazer algumas perguntas só protocolo institucional de segurança, tá bom? Bom procedimento e até a volta. Aí a gente já não passa mais, tá? Tá tensa? Ih, ó. Esse barulhinho já me lembra anestesia, sedação, Eita! Ajudando aí. soninho, né? Esse barulho da Esse pavor. barulhinho aqui, que danado esse barulho aqui. Não é uma paz. Bom dia. Me chamo João, sou enfermeiro, vim receber a senhora, tá bom? Eu acho que a Mari conseguiu falar com vocês. Ela tem uma epilíptica grande. Sim. A gente já providenciou o Megadyne. Quando é com Bom você, dia. fala assim, vai lá, bora, faz cirurgia, para de frescura, né? Quando é com você. Não vai dar certo. A senhora consegue fazer um copo pra mim, por gentileza? Não tem mais cabelo. Obrigado. Quer dar um tchauzinho que a gente vai entrar? Já vai entrar? Tem certeza? Nossa, mas... Vai com Deus, meu amor. Já nos vemos. Obrigado. Eu tô com vontade de xixi. Dela que é esse orifício, a hérnia epigástrica, uma delas com um outro orifício, outra hérnia epigástrica, outro orifício. Menores, mas tem. É como se Outra fosse uma hérnia blusa que vai epigástrica. rasgando, né? Um tecido frouxo é uma que blusa vai que tá rasgando. Se você for ver, olha a decussação das fibras da linha alba que a gente fala. Então, Exato. olha, por exemplo, aqui do lado, como elas estavam mais frágeis no reto da direita dela, pele umbilical. Então, como se fosse um pouco de craquelado, digamos, né? Fica um pouco mais entreaberto. E você vê, tem áreas que estão mais sadias, ali em cima, por exemplo, e áreas um pouco mais frágeis. Então, ó, desse lado aqui já mais sadio, aqui um pouquinho mais frágil. Então, assim, é bem comum. Quando a gente pega pessoas que têm uma rotina de Interessante que não tem irrigação sanguínea aí, né? Bem intacto, né? É que a irrigação sanguínea está em outro comportamento. E a modéstia à parte, aí é porque a peça que está atrás do robô também funciona. Exatamente, Tá não foi bom? permitindo aí Exato, tanto sangramento. Porque é incrível como o sangramento é pequeníssimo. É, a gente brinca Mas tem a que... infiltração prévia, porque antes deles fazerem a robótica, a gente já fez a ressecção um pouco da gordura, através de uma mini lipo. Ah, entendi. Então foi feita uma infiltração, uma Mas isso- adrenalina que dá uma Mas diminuição. isso está em outro compartimento. Tem parte superior, Ali o subcutâneo anterior a também. gente está em outro compartimento. Exatamente. Mas assim, é porque a gente é bem crítico, bem chato com essa parte de hemossanamento. Sangramento, Então, né? realmente, é aquilo que a gente fala, para você ter uma ideia, a cirurgia inteira foi feita, Não a sobrou, gente acho que usou uma uma, a gase. gente não usou uma gase. Caramba, mas dá pra ver pelas imagens Bem nítido, né? que é nítido que não há sangramento. Limpo, né? Limpo. Então assim, na prática foi super bem, corrigimos então a diástase, corrigimos as hérnias dela. Quantos grandes centímetros? diastáses. Ela tinha de abertura, mas quantos centímetros teve que São uns 20, extensão? foi o que a gente Extensão, colocou de é, prótese. isso, mais ou ou menos. Isso. É que a gente mede A gente mede, sempre deu com uma 21 régua, mais ou deu menos, 21 centímetros. Foi o que a gente colocou, inclusive, um fortalecimento de uma tela posterior. Uma tela, né? Tá bom? Então, fizemos o fechamento da diástase, corrigimos as hérnias. A diástase dela, então, ficou fechada aqui por inteiro. A gente coloca uma tela que tem o que a gente diz um overlap, ou seja, ela além de estar cobrindo a parte diastásica, ganha um espaçamento para as porções musculares para ter uma ancoragem, tá bom? Então é normal. Isso que a gente faz sempre uma boa correção de uma hérnia, né? E depois a gente, digamos, recobre tudo isso para voltar para o espaço virgem da Pra cavidade não ter abdominal. contato, nada. Ou seja, toda essa cirurgia foi feita num compartimento que depois ele é reenvelopado e fica inerte. Então a Tatiane tem uma recuperação que o abdômen dela Fica clean. é Exato. clean, livre de uma cirurgia. É como se ela nunca tivesse feito uma cirurgia abdominal. Tá. Isso é super relevante. Tá bom? Então acho que foi super. Amanhã tem uma passagem aqui para liberar ela em alta. Sim, Eu isso é passo feito. aqui de manhã. Tá, que horas? Eu devo passar aqui umas 9, 8h30, 9. É, acho que a gente pode ir também. Mas Antes de ir pra lá? A gente pode passar próximo desse horário, não vejo problema não. Acho que se for o mais cômodo até, se quiser tá junto. Normalmente então, a não tem nenhum gente problema. passa aqui e A gente deixa passa uma de alta aqui, normalmente né? isso. A ideia é que ela vai de alta depois do almoço. Depois do Tá bom? almoço. Tá à vontade, acordou, faz uma parte de rotina de deambular. Pode até tá um pouquinho mais certinho. tarde, se ela quiser, porque às vezes ela Isso. pode estar um pouco desconfortável de dor. Aí quiser ela Aqui estender ela um pouquinho. tá te danada. Ela só sai do hospital quando ela perceber que ela é uma pessoa normal sem tramal na veia. Ela já fez uma cirurgia uma vez que ela tinha que sair um dia, ela falou, não, vou sair no outro dia só. Isso, inclusive, é uma coisa que eu comentei com ela. Né, eu conversei. Vocês, Renato, tal, vocês não têm nenhuma obrigatoriedade de ir da manhã de alta para casa, tá bom? Então eu tô falando assim,
Você acabou de A previsão comentar é isso. essa. A previsão é essa, mas por Mas se ela exemplo, poxa, quisesse, amanhã a já Tatiane paciente é um, está exato. bem, porém não, estou meio insegura, acho que o cuidado aqui vai ser melhor. Sim, super perfeito. tranquila, vai ficar amanhã, vai ficar mais um dia no hospital. Estou só falando que assim, você não tem Não há necessidade, pressa, né? não Não há há pressa. pressa. O mais Não há relevante para pressa. nós é que vá de alta, bem, confortável, se sentindo seguro, tá bom? Perfeito. Então fique Cirurgia foi um sucesso. Foi foi feita ótimo, assim. foi super Foi bem. tudo tranquilo. No total, deu quantas horas de cirurgia? Nós começamos assim, mesmo às 8h30, mais ou menos. Isso. Terminamos Eu atrasei um pouco, três, né? A gente três. atrasou um pouco a nossa. Atrasou o que eu quero dizer assim, eu falei 2 horas e meia, Foi mas 3 foi horas. 3 horas. Prolongou um Passou pouquinho um mais. pouquinho mais. Olha, os médicos disseram que foi excelente. Eu tive acesso às imagens, eles filmaram o robô. Você não teve sangramento nenhum. Foi um trabalho tão meticuloso dos médicos que você não teve sangramento nenhum. Tamanha perfeição e cuidado que eles tiveram na cirurgia. Falaram que não precisaram usar uma gase. Você acredita que não tirou uma gase de sangue, mano? Será que eu não tenho sangue? Não, o trabalho que serve. A cirurgia, a robótica, deixa eu falar, a robótica é tão perfeita e aliado à operação robótica, que são eles são tão competentes nessa operação robótica que você acredita que eles mostraram a filmagem. Eu falei assim, caramba, não tem nada de sangue, zero sangue, zero sangue.